Essa noite, Deus colocou em meu coração um certo direcionamento que eu queria colocar para a igreja. Às vezes eu vi nesses dias, algumas pessoas me chamam de presidente, me chamam de superintendente. Meu irmão, eu sou uma pessoa que nem você. Eu sou um pastor que procuro pastorear as ovelhas. É bonito, enche o ego, mas, meu irmão, eu não passo de um comedor de arroz e feijão, como todos nós aqui somos, né? Então, vou pedir, se você quiser deixar esse título do lado, eu faço, até te peço, deixa aí o superintendente, deixa o presidente do lado, pastor, né? Eu acho que fica melhor assim, e eu fico até meio desajeitado quando falo assim, né? Como falar assim, Osmiro, seu nariz está grande. Eu vou falar, esse eu sei, eu estou acostumado com ele, vejo ele todo dia no espelho, né? Mas essas coisas me deixam assim meio desajeitado. E eu quero que vou ler somente um versículo com você, e depois, se você quiser ver os demais versículos que eu vou citar, você pode estar entrando na nossa conta no YouTube, né? Você pode escrever Pastor Osmir, Pastor Elber, Pastora Késia, Juninho Cunha, que você vai encontrar os vídeos lá, ou escrever Igreja Evangélica Família Cristã, né, Zona Leste, você também vai encontrar, tá certo? Escreveu Pastor Osmir ou qualquer um desses nomes que eu te disse, você vai encontrar. E este vídeo vai estar disponibilizado lá em breve, tá certo? Eu quero ler com você o que está escrito no Salmo 133, o versículo 1. Eu acho que ninguém sabe o que está escrito, né? É um salmo muito dito, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. É desta unidade, é desse plano, é desse objetivo que eu quero tratar com você. Amém? Glória a Deus. Salmo 133, 1, né? Diz lá, aqui na minha Bíblia, né, revista e corrigida, ela diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós sempre olhamos um para o outro e falamos: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, irmão. Esta unidade, meu irmão, não pode ser somente com palavras. Quero lhe pedir que, de início, que isso seja uma prática. Irmão, meu irmão, por mais que aconteçam as coisas, estão juntas. Obrigado, né? Por mais que aconteça qualquer coisa, é irmão, não tem como deixar de ser. Então, seja irmão em Cristo. Seja ali, o que estiver acontecendo, você não abandone a pessoa, a não ser que ela quer ir embora de fato. Aí não tem como. Aí nós lembramos do filho pródigo que foi embora e o pai não teve como segurá-lo. Mas enquanto você puder, argumente. Mas, meu irmão, peço algo como igreja para você: não seja conveniente com as coisas erradas, porque Deus não tem comunhão com isso. O Senhor quer que nós venhamos fazer as coisas que é certa, porque isso agrada a Ele. Aí nós devemos viver nessa união. Quero dar aí uma pincelada com você sobre algumas coisas que têm relacionamento com o que está escrito em Números capítulo 19, do versículo 1 e diante. Fique à vontade se você quiser abrir ou não. Eu não vou ler, vou comentar, mas depois você pode estar vendo com mais tranquilidade. Fala aqui sobre, em uma época atrás, que era-se queimado uma novilha no altar do Senhor. Era oferecida uma novilha, e essa novilha, ela tinha ali a sua cor vermelha, e essa cor vermelha, ela tinha que ser de uma novilha de mais ou menos 3 anos, e ela era queimada, as suas cinzas, que era com todos o que tinha na novilha, a barrigada, que é as vísceras, ali as fezes, tudo isso era queimado, e isso era colocado em algum lugar, e as pessoas tomavam banho, ficava banhado com isso até no final do dia. Até o final do dia eles ficariam imundos, depois eram purificados. Essa situação, essa novilha começou a ser vinculado na internet. Já está sendo dito, está sendo criado de novo. O terceiro templo rapidinho vai ser construído, embora esse terceiro templo, quem vai sentar é o anticristo. É aquele que é contra Cristo. Às vezes a gente fala assim: o anticristo vai vir aí. Meu irmão, existe perto de nós muitos que são anticristo.
O que é uma pessoa anticristo? É aquela que não acredita em Cristo, aquela que não aceita Cristo. Essa pessoa é um anticristo. E às vezes a gente fica tão empolgado, imaginando que vai acontecer algo lá no futuro, que a gente esquece que de repente o nosso vizinho pode ser um anticristo. É alguém que não concorda, não aceita, não tem comunhão com Cristo. Essa pessoa é um anticristo. E a Bíblia nos fala sobre isso. E aí eu quero falar com você também sobre as coisas que estão acontecendo. Lá antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, faziam um monte de coisa errada. E quando Deus ali talvez trata com esse comiam, bebiam, davam-se em casamento, se casavam, Ele está tratando daquele povo que era dele, daquele que foi escolhido dele, talvez, aqueles que ele gostaria que estivesse com ele, mas estava fazendo as coisas erradas. E aí veio o dilúvio. Mas antes de acontecer o dilúvio, Deus pegou aqueles que eram seus e colocou na arca. Depois você vai ver a história de Ló. Ló de repente estava ali, mesma coisa que aconteceu com o dilúvio. Eles estavam comendo, estavam bebendo, e de repente o que aconteceu? Veio a chuva sobre Sodoma e Gomorra, a chuva de enxofre. E aí o que aconteceu? Morreram todos. Mas antes que essa chuva caísse e matassem todos, foi tirado de lá Ló e a sua família. A esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal, talvez desejando aquilo que não era para ser desejado. E a gente continua vendo as histórias, e a gente percebe que o templo que nós falamos inicialmente, ele foi destruído, né? Foi construído 2 vezes, destruído todas as vezes que ele foi construído. A primeira vez foi construído por Salomão, destruído lá pelos babilônios. Depois ele foi reconstruído por Neemias e ali os profetas menores, Esdras e Neemias, e foi destruído logo depois pelos romanos, na época de 70 depois de Cristo. Tanto é que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, foi destruído. E aí ele está para ser reconstruído novamente. Nos anos 70, os judeus foram 70 depois de Cristo, que os romanos invadiram lá e destruíram tudo. Os judeus, eles espalharam pela face da terra e eles perderam a sua terra natal. Às vezes a gente fala assim, aqui, né, se alguém entrar no espaço aéreo brasileiro, alguém vai falar assim, o governador, a área de segurança nacional vai falar assim, invadiram o nosso espaço aéreo. Meu irmão, o único que tem por declaração dada por Deus que o território pertence a ele são os judeus. O Brasil é de quem? Alguém tomou posse, mas o único território declarado que pertence a alguém é o território de Israel, é o território dos judeus. Esse está escrito na Bíblia, que o território, indo ali do Nilo, até em cima, né, para cima de Damasco e até o rio Eufrates, tudo isso aí pertence aos judeus. Isso está na Bíblia, está na Escritura, está escriturado por Deus. Os demais não estão na Bíblia. E esse povo, depois de Oswaldo Aranha, em 1948, 15 de maio de 48, 14 de maio, uma data mais ou menos assim, 14 de maio de 48, foi declarado novamente o Estado Israel como nação. O povo já começou a voltar para lá. E esse povo voltando para lá, já é um sinal que Israel é visto como uma figueira, e quando a figueira começa a tomar a forma, começa a florescer, isso já é um índice, é mostrando aqui que vai vir uma destruição do fim do mundo. Não estou dizendo que é amanhã, porque se nós calcularmos 48 com 70 anos, já passou. Então entendemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Estamos na eminência. E aí a gente vê em outros versículos que é fome. Mateus 24 é muito claro com isso, que antes das coisas acontecer, iria estar acontecendo como aconteceu na época de Noé. Casavam, davam-se em casamento, faziam um monte de coisas erradas, ia ter corrupção, quase não tem, só na Indonésia, não é?
ia ter muito assassinato, pai matando filho, filho matando pai, pai matando mãe, mãe matando filho. Aquele está acontecendo nos nossos dias. Ia ter terremoto, ia ter maremoto, ia ter fome, ia ter doenças incuráveis. Meu irmão, tudo isso já está aí. O que eu estou querendo dizer para você é que nós sabemos todas essas informações e o que é que nós estamos fazendo para ser melhores. Porque, meu irmão, todos nós podemos ser um pouquinho melhor. Todos nós podemos fazer um pouquinho a diferença. Podemos nos esforçar um pouco mais para ter um resultado melhor. Em Êxodo 18, do versículo 13 ao 27, fala sobre a nomeação de auxiliares por Moisés. Eu estou entrando em um campo agora que todos vocês que estão aqui têm essa responsabilidade de um auxiliar na obra do Senhor. Nós vemos os fatos das coisas que estão acontecendo e agora eu quero entrar numa área, num local, numa posição que eu e você nós podemos ser um pouquinho melhor dentro das nossas igrejas. Eu posso fazer algo mais, você pode fazer algo mais. E para isso eu quero ler um trecho com você que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículo 27. E depois tudo que é feito em Êxodo é repetido novamente em Deuteronômio. Número, eles vai falando tudo de novo. Êxodo 18, versículo 13 e o 27. Este é o principal motivo na qual eu trouxe você aqui nesta noite, no convite. Não foi assim muito forçado, mas era preciso fazer isso, para que nós pudéssemos entender qual é a nossa posição no corpo. Amém? Êxodo 18, versículo 13 ao 27. Acompanhe comigo essa leitura. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes decida e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, que faze-lhes saber o caminho em que vem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Ponha-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim fácil para ti, e eles levarão a cargo contigo. Se isso fizeres, assim Deus te mandar, poderá então suportar. Assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhes dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e a toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua casa. Meu irmão, o que eu quero pedir para você
Às vezes, meu irmão, quando as coisas que qualquer pessoa na igreja faz, ela fala assim: foi eu que fiz, eu consegui. Quando dá alguma coisa errada na igreja, o dedo sempre aponta para o pastor. Pastor eu aqui da sede, mas também os outros pastores das congregações. Bauru 2000, Chapadão, assentamento Aimorés em Pederneiras. Sempre, ou qualquer pastor, ou qualquer outra pessoa que está à frente de um departamento. Nós devemos assumir a nossa culpa e deixar às vezes de acusar alguém usando as mesmas regras, normas e pensamentos que Adão usou quando teve uma oportunidade de ser reconhecido por Deus como um servo valoroso. Ao invés de apontar e passar a responsabilidade para outro, eu e você, como homens e mulher de Deus, devemos assumir a responsabilidade. Eu peço que você assuma a responsabilidade de fazer de você, da sua igreja, um lugar diferente, um lugar abençoado, um lugar onde você tem parte, onde você contribui para que as coisas venham a ocorrer. Moisés levantou ali líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Eu e você, nós pastores que estão aqui presentes, vocês são responsáveis pelas suas igrejas, pelas suas congregações. Mas você lá no seu ministério já encontrou pessoas que têm capacidade de fazer as outras divisões que vai ficar sobre as outras pessoas. Os líderes de departamento que estão aqui são responsáveis, são pastores dos seus departamentos. E vocês estão nesse departamento porque eu vi que você é um homem, como foi dito para Moisés, pelo seu sogro, é uma pessoa de responsabilidade. Eu creio que quando você foi chamado para assumir esse departamento, você era uma pessoa responsável. Que quando você tem que fazer qualquer coisa que está fora de você, você tem que consultar o seu superior. Mas tudo aquilo que você foi orientado, tudo aquilo que você foi ensinado, como foi dito aqui, nós devemos assumir a nossa responsabilidade dentro dos departamentos. Você às vezes fala assim: ah, mas a minha líder ou o meu líder é fulano de tal, eu só sou ali um pau mandado. Não é assim que eu vejo você também. Eu vejo você uma pessoa também escolhido para fazer o seu serviço com excelência. Senão você não teria sido escolhido, porque há uma capacidade, se você der abertura como qualquer um, poderá Deus usar como usou Estevão. Estevão foi morto porque as pessoas viam excelência naquilo que ele fazia. Ele não pregava, ele não estava à frente de lugar nenhum, mas ele foi visto como uma pessoa de excelência e foi morto apedrejado, foi levado no sinédrio. Ele falou toda a história de Moisés, do Velho Testamento para as pessoas que estavam ali. Mesmo assim não acreditaram, pessoas levantaram falso testemunho, ele foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele ficou revoltado com todo mundo? Não. Ele, Senhor, ele falou: Senhor, me recebe, eu estou indo, estou subindo. Não impute, não deixa pecado nenhum, não responsabilize essas pessoas que estão me apedrejando. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós não devemos deixar essas coisas nos influenciar. Eu trouxe você nesta noite porque você é a igreja de Cristo e nada pode te parar. Tentaram parar Jesus na cruz, o evangelho continuou sendo pregado. Tentaram parar os apóstolos, matando um a um, o evangelho continuou sendo pregado. Meu irmão, nós vamos fazer até que o Senhor nos recolha, porque é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer a diferença na sua igreja. Quando alguém vier com uma fofoquinha para você, você vai lá assim: olha, de quem que é a fofoca? Não, então chama fulano lá, nós vamos tirar isso a limpo com ela. Tira limpo com a pessoa, você mata os dois. Meu irmão, tem gente que arruma tempo para tudo, menos para orar, falar de Deus, para fofocar. Mas não, você não aceite isso. Fala: meu irmão, você tem certeza que você está falando? Quer ser testemunha? Então vai lavar sua boca com sabão e vai orar, porque você está precisando de orar. Você não veio aqui para fazer a obra de Deus, você veio para ser fofoqueiro. Não caia nessa lábia do inimigo. O inimigo não tem igreja, quer destruir a sua. Ele quer destruir a minha, quer destruir a nossa. Eu quero te falar assim, ó, se alguém vier para você com conversinha, fala: meu irmão, vamos orar primeiro.
pôr as pessoas para orar. Eu e você muitas vezes temos emprestado o ouvido para Satanás falar, e nós não devemos fazer isso. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus e não servir o diabo. Eu começo a olhar para Moisés. Quem era Moisés, meu irmão? Um rapazinho que não foi permitido ele viver com a mãe, embora depois foi amamentado pela mãe, mas teve que fazer um monte de coisas para que isso acontecesse. Foi colocado no rio, no cestinho, você conhece a história. Foi criado no palácio do rei Herodes. Aí ele viu alguém do povo dele sendo morto, ele foi lá, matou alguém lá, e depois que ele viu, o pessoal sabia, ele descobriu que o pessoal sabia o que ele tinha feito, ele fugiu. Deus levou ele para um deserto, e lá no deserto Deus falou com ele. Meu irmão, sabe quem é que foi chamado para tirar o povo de Deus do cativeiro, da escravidão, lá do Egito? Um assassino. Moisés era um assassino, ele matou um soldado. Naquela época, era para ele ser morto apedrejado. Às vezes eu e você olhamos e nos achamos incapacitados, nos achamos uma pessoa que não tem condições de fazer. Tem sim, meu irmão. Deus não chama a pessoa capacitada, mas Ele dá capacidade àquele que Ele escolhe. E Ele te escolheu. Você pode ter essa aparência como Davi tinha, franzininho, pequenininho, mas Deus vai fazer de você um homem que vai derrotar gigantes. E vocês às vezes estão como Gideão, trabalhando escondido. Deus vai olhar para você e já olhou. É por isso que você está aqui e falou assim: homem valoroso. Deus vê isso em nós. Eu não vi na Bíblia Deus chamar alguém que era bom aos olhos da humanidade. Naquela época, ele não foi ninguém para trabalhar para Deus, alguém para servir a Deus, foi indicado pelo mundo daquela época, foi indicado pela política daquela época, foi indicado por qualquer pessoa do mundo, mas foi chamado por Deus. Por quê? Porque não tem dedo de ser humano, tem mão de Deus sobre a minha e a sua vida. Mão de Deus. E aí eu começo a imaginar, muitas pessoas acham, né, que é o pastor que tem que fazer tudo. Não, meu irmão, o véu se rasgou de alto a baixo. Não é só o pastor que tem acesso ao céu, não é só o pastor que tem que pode falar com Deus. Você pode falar com Deus e Ele te ouve. Nós precisamos entender que eu tenho uma importância, eu faço parte de um corpo na igreja. A palavra de Deus me diz em 1 Coríntios 12, que nós somos um corpo de muitos membros. Alguém às vezes olha para o pastor dessa igreja, ou os pastores de uma forma em geral, das congregações, das igrejas que estão representadas aqui, e fala assim: é o pastor que tem que fazer. Não é, meu irmão. O pastor não é cabeça da igreja. A Bíblia diz que quem é cabeça da igreja é Jesus Cristo. O pastor é um membro como você. Alguém um dia falou assim: pastor, eu acho que o pastor devia ser o dedinho do pé. Eu falei assim: eu ser o dedinho do pé? Eu não quero ser o dedinho do pé. Eu falei: mas nem o dedinho do pé você quer ser? Eu falei: não, você sabe da responsabilidade do dedinho do pé? Fica de pé você aí agora. Fica de pé. Fica de pé. A responsabilidade do dedinho. Coloca a sua perna mais ou menos uns 30 centímetros assim, uma da outra, aberta. Agora tente, como se você fosse pegar alguma coisa aqui do lado. Tenta pegar. Pro outro lado agora, tenta pegar. Se não tivesse dedinho, eu e você tínhamos caído de boca. A responsabilidade do dedinho é muito grande. E o dedão numa dessa? Dá uma olhada. Salalá, para frente. Vai para frente você vê. Vê se o dedão faz alguma força. Dá uma olhada aí, vai para frente assim, vê se o dedão faz alguma força. É os outros dedos. Pode se sentar. Então ser dedinho é muita responsabilidade. Às vezes as pessoas querem ser qualquer outra coisa, mas você precisa trabalhar na obra de Deus. Você precisa investir o seu tempo na obra de Deus. Meu irmão,
Às vezes as pessoas gostam de trabalhar na obra de Deus, mas tem que aparecer. Tem que aparecer. Ah, pastor, se eu não tiver um crachá, se eu não tiver uma camiseta, se eu não tiver uma nomenclatura, Jesus Cristo, cargo do ministério, blá blá blá. Jesus, ministério, blá 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 blá. As pessoas querem se valorizar ao invés de falar assim: Jesus Cristo, eu. Inverte a situação. Meu irmão, o membro, o que faz parte do corpo, não pode aparecer, porque quando aparece, pode ser um sinal de problema. Todos nós estamos aqui nesta noite. Alguém lembrou hoje que tem fígado? Alguém lembrou que tem fígado? Eu queria orar hoje pelos meus bofes. Queria orar hoje pelas minhas tripas. Alguém fez essa oração hoje? Mas quando esse lugar tiver um problema, uma infecção, uma doença, vai ser lembrado que existem todos esses órgãos que eu falei para você. Mas eles são lembrados quando tem problema, porque enquanto não tem problema, eles são invisíveis. Aí nós falamos de líder sobre 1000, líder sobre 100, líder sobre 50, líder sobre 10 aqui que Moisés levantou. Por favor, procure na sua Bíblia quando você tiver um tempo, qual era o nome dessas pessoas? Como eles chamavam? Que tipo de faculdade eles tinham se formado? Eles usavam camiseta amarela, laranja, verde, limão e carregavam um crachá de que tamanho? Qual era o animal que ele montava para fazer isso? Era um cruze prata? Não era, não, brincadeira, viu? Não leva a sério, não. Meu irmão, não tem isso. Quem faz a obra de Deus tem que passar despercebido, tem que passar invisível. Senão essa pessoa que quer ser muito notada, vai se tornar um órgão com problema. Vai ter que corrigir. Aí começa a ter o problema. Aí a pessoa assim: o pastor não gosta mais de mim. Não, meu irmão. Membro com problema. Você se lembrou hoje: Senhor, muito obrigado por esse meu braço direito, ele fez muito exercício hoje, fiz tudo. A pessoa fala assim: ai, como eu estou cansado. Nunca fala: braço direito, você foi fantástico hoje, hein? Muito obrigado, hein? Deus abençoe você. Esquerdo, eu nem vi você trabalhar. A gente não vê o nosso corpo trabalhar, é invisível, e o corpo funciona certinho, mas quando tem um problema a gente nota. Esses dias, eu vim aqui na igreja e resolvi desmontar uns negócios que não é da minha área, e enfiei um strep no dedo. Eu descobri que eu tinha um dedo e como ele é sensível. Problema. Meu irmão, não seja um problema na sua congregação, seja uma solução na sua congregação, seja uma solução no seu ministério, seja uma solução onde você foi chamado para estar. Precisamos ser assim. E mais interessante ainda, é que às vezes a desculpa dos cristãos, de uma forma geral: eu não posso ir porque eu trabalho muito. Procura na Bíblia quando Deus em algum lugar chamou alguém para trabalhar na obra dele que era um desocupado. Procura para mim aí. Tinha um cara que estava sem fazer nada, era um vagabundão, era um aspone. Eu vou chamar esse que tem tempo livre. Não sabe o que é responsabilidade. É por isso que Deus não chama. É por isso que Deus não chama. Deus chama aquele que tem responsabilidade. Se você está aqui, é porque você tem responsabilidade. Eu estou sempre lá com as meninas lá da igreja nossa, do assentamento. Eu chego lá, elas estão lá só aqui, só ensaiando. Para quê? Para fazer o melhor. Meu irmão, quer ver um negócio que me deixa irritado? Já vou dizer para você: se eu for na tua igreja, na sua congregação, e você falar isso, pode olhar para minha cara que eu vou estar vesgo. Vamos cantar essa aqui, nós não ensaiamos, mas é para Jesus. Deus fez a terra em 6 dias, preparou tudo. No último dia, no 6º dia que ele fez o homem, meu irmão, se ele fizesse o homem no primeiro dia, o homem não sobreviveria. O homem não sobrevive. Ele preparou tudo para depois colocar o homem. Aí o homem vem aqui, o ser humano, homem e mulher: nós não ensaiamos aqui, né? Mas é para Jesus.
Ó, sinceramente, se eu tiver na frente e tiver tempo, vai descer e vai sair, vai ensaiar melhor. Vai passar carão, vai passar vergonha comigo. A gente pede para Deus, Deus, eu quero o melhor. Aí para Deus, nós ensaiamos. É o melhor, meu irmão. Trabalhe, estude a palavra, faça as coisas como deve ser feito. Agrade a Deus como você gostaria de ser agradado por Ele. Outra coisa, meu irmão, quando eu preguei esses dias isso, nem me lembro aonde. Acho que em 2 igrejas que eu fui essa semana. Às vezes a gente quer comprar alguma coisa e a gente chega para o amigo e chega para a amiga. Ai, sabe o que eu quero comprar? Olha, eu quero comprar um negócio assim, ele tem um negócio, ele é colorido, tem verde. E se é um carro, por exemplo, eu quero um carro que ele tem uma frente bem legal, roda de magnésia, aro 15, tala larga. Eu quero também com ar-condicionado, volante escamoteável, regulagem eletrônica de painel. Eu quero um banco que sobe, que ele regula com o meu peso. Eu quero... Fala tudo isso para o amigo. Mas quando chega para Deus, fala, Senhor, o Senhor sabe aquele carro. Viu, Deus? Me dá um carro, Deus. Na verdade, quando a gente tem essa atitude, a gente é amigo de quem então? Será que nós somos amigos de Deus? Para o amigo lá do mundo, a gente contou tudo com detalhe. Mas quando é para Deus, aquele que vai realizar o nosso sonho, a gente não conta. A palavra de Deus me ensina que aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós precisamos saber quem é realmente o nosso verdadeiro amigo. Tem coisas que... eu conheço o pastor aí, já que está indo para a internet, eu conheço o pastor que faz piadinha. Diz que Jesus chegou para aquele cego de Jericó, cego gritando lá, Senhor, filho de Davi. Quanto mais falava, ele mais gritava, filho de Davi. Jesus falou assim, esse é o cara, filho. Chama ele. Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? Alguém faz piadinha com isso? Eu quero um cão guia. Será que Jesus não sabe? Meu irmão, Deus quer ver em mim e você dependência dele. Ele pergunta para mim para ver se realmente eu vou ter a mesma expressão de contar para a amiga, contar para o amigo aquilo que eu vou comprar, aquilo que eu quero. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer ser participativo do nosso dia a dia, da nossa igreja. Pastores, vocês estão aqui, fala para Deus o que você quer. Pastor, eu quero, Senhor, o Senhor sabe, precisa aumentar a igreja, precisa comprar isso, comprar aquilo. Senhor Deus, a igreja do Senhor, e eu estou precisando disso, e o Senhor sabe que é para a honra e glória do teu nome. Meu irmão, quando você chega para um patrão e fala assim para ele assim, olha, vamos trocar o pneu do carro, porque senão nós vamos nos acidentarmos, você vai perder o carro e vai ter que indenizar a minha família. Onde é o mais barato? Vamos trocar o pneu já. Porque você assumiu um compromisso, você falou para aquele que tem poder para mudar aquilo que precisa ser feito. Tem gente nas igrejas da Indonésia, meu irmão, no Brasil não tem isso. Aconteceu um problema na igreja, aquela irmã, aquele irmão, conta para todo mundo o problema, menos para aquele que vai resolver o problema, que é o pastor, ou o seu líder imediato. Não faça isso. Encontrou alguma coisa que está em dúvida? Vá naquele, olha, eu estou ouvindo uma conversa aí, pastor, e eu quero saber do Senhor o que faço, porque estão me perguntando, estão fazendo aí a rádio Cipó funcionar. E eu não concordo que isso aconteça na igreja, aonde o Senhor me colocou para servir. Pastor, estão falando isso. E já resolve o problema. Os pastores perguntar, quem foi que falou? Falou, foi uma meia dúzia. Reco, bolão, azeitona. Já dá nome, irmão. Fica escondendo. A palavra de Deus me diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que encobre as transgressões não prospera. Aquele que faz as coisas erradas não prospera. Aquilo que você ouve,
vá buscar uma solução, vai buscar ali uma resposta. Não guarda para você. Meu irmão, a palavra de Deus me ensina que nós devemos ouvir de tudo e reter o que é ruim. É isso que a Bíblia diz. E a gente ouve de tudo, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser falado, a gente não fala. E meu irmão, diga para mim se eu estou errado. Será que aquele que sabe das coisas erradas e não faz nada para resolver, ele não está retendo para ele as coisas que é ruim? Está retendo a coisa que é ruim. E aí o que acontece? Ai, minha vida não vai para frente. É claro, meu irmão, a semente que você está retendo, aquilo que você está segurando para você, é tudo ruim. Você é ruim também. Não vai funcionar. Ah, mas para mim Deus tem que ser diferente. Meu irmão, Deus não vai mudar por causa de você, eu que tenho que mudar por causa dele. Deus não vai deixar Deus de ser Deus por causa de mim, ele vai continuar sendo Deus. Ah, a obra de Deus parou porque os apóstolos morreram? Não, continuou. Levantou eu e você que continua pregando, e vai vir outro. Daqui a pouco eu e você abotoamos o paletó, subimos o telhado, o Senhor colhe aquela mais a florzinha do jardim e leva nós para a glória, e a obra continua sendo feita. A obra não vai parar por causa de governo, por causa de perseguição, não vai parar. Eu só preciso continuar falando enquanto eu tenho tempo. O braço, se só o braço direito faz a tarefa, o restante do corpo se torna atrofiado. Eu estou com meu irmão em casa, que ele fez uma cirurgia dos nervos do joelho. Ele tem que fazer fisioterapia. Por quê? Porque ele ficou muito tempo sem se movimentar, sem fazer alguma coisa com aquela perna, e ele ficou atrofiado. Quando o membro da igreja, que é um membro, não faz alguma coisa que deveria fazer, fica atrofiado. Tem que se exercitar, tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, tem um papel no chão, tem diaconisa. Meu irmão, você viu, está ali, Deus mostrou para você, é uma revelação. Foi no banheiro, tem papel fora, olha o que Deus está fazendo, está dando uma revelação. Coloca papel no lixo, coloca papel no lixo, coloca. Ai, então eu vou chamar a diaconisa para vir colocar isso aqui. Olha que... Revelação, Deus está te dando uma visão geral do céu para você fazer. Meu irmão, quanto que eu vi? Esse corredor está escuro agora porque nós fechamos a janela. Eu vejo adulto, já vi várias vezes, adulto passar por ali, chutar o copinho e não pegar. Às vezes eu não posso desejar isso, mas eu queria que fosse um sabonete, uma caixa de banana, uma casca de banana. Aí eu acho que ia fazer alguma coisa. Pá! O que aconteceu? Uma caixa de banana. Vai deixar ela aí ou vai pegar? Não seja aquele que liga para a farmácia. O senhor tem remédio para cobra? Que cobra? Eu não sei, ela está vindo ainda. Meu irmão, se a cobra está vindo, foge dela, faz alguma coisa. Tem gente que espera tudo cair, esborrachar, depois fala, nossa, caiu. Pois é, caiu porque faltou uma iniciativa em você. Vamos fazer alguma coisa? Quantas vezes, meu irmão, às vezes eu tiro, eu não fiz isso hoje porque já está arrumadinho, mas às vezes eu puxo o banco, tiro ele de centro, deixo um tanto assim ele para dentro aqui. Já me abordaram lá na porta assim um dia. Pastor, você viu aquele banco lá, está fora? Eu falei, pois é, irmão, má vontade. Pois é, irmão, você viu? Que coisa, hein? É, eu vou conversar com ele depois. Irmão, está ali, Deus revelou do céu, precisa fazer alguma coisa. E fica procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Meu irmão, não tem, não vai encontrar. Outra coisa, divisão. Quando há divisão entre as pessoas, eu venho aqui e prego que Deus é bom. Aí vem outro e fala assim, Deus é mais ou menos, Deus é ruim. Eu até acredito que Deus pode ser bom, pode ser mais ou menos e pode ser ruim, mas depende para a pessoa que está ali daquele lado. Deus é bom para aquele que obedece a Deus. Deus vai ser um Deus péssimo, porque vai chegar um dia que Deus vai apontar o dedo para aquele e vai falar assim, ó, desce a ladeira aqui, vai para o inferno. Para esse o Deus é ruim. Então quando eu falo que Deus é bom, eu estou tendo uma visão de Deus que eu sou. Se Deus é mais ou menos, é porque é a visão que eu tenho, não é porque Ele é assim. E se eu acho que Deus é ruim, então o inferno já está garantido. Então depende. Às vezes nós achamos que a igreja está fria, mas a igreja não está fria, é eu que não estou fluindo.
E quem falou que a igreja é essa construção? A igreja é você. E quando às vezes alguém pregar lá na sua igreja, viu, pastores? E alguém vir falar para você, viu, obreiros, vocês todos que estão aqui, eu não gostei do culto. Por favor, faça um favor a essa pessoa, informe ela que o culto não foi para ela. Informe, às vezes ela está equivocada. Ela achou que o culto foi para ela, porque quando eu não gosto do culto, eu não gostei do culto que eu prestei a Deus, mas o culto foi a Deus. Ela não pode falar em nome de Deus. Informe a ela, minha irmã, a próxima vez, já perguntaram isso para mim aqui, eu vou falar a pessoa está até aqui. Pastor, eu não gostei do culto. Eu falei para ela assim, minha testemunha está aqui. Eu não gostei do culto. Eu falei, a próxima vez você se esforça, né? Que Deus recebe o seu culto. Mas o culto não é para você, é para Deus. Irmão, às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus. Às vezes se coloca em provações, eu vou me arriscar, né? Aquele que passou a vida inteira enchendo o caneco, bebendo, vai evangelizar no boteco. O que vai acontecer lá, gente? O cara passou a vida inteira usando droga, se converteu, vai evangelizar na biqueira. O cara caiu em adultério com prostituição, fez isso, fez um monte de coisa errada, vou evangelizar uma prostituta lá no... Irmão, foge da aparência do mal que te causa e do mal que você pode causar a alguém. Isso. Outra coisa que nós devemos fazer, isso aqui é para todos. Nós fomos chamados para pregar boas novas. Nós devemos pregar a palavra de Deus, que é trigo. Trigo alimenta quem é trigo, joio alimenta quem é joio. Eu peço para vocês todos aqui, a pregação da igreja, comunidade evangélica, família cristã Zona Leste, é bíblica. Se estiver fora da Bíblia, está errado. É Bíblia, tem que estar escrito aqui. Olha, eu estou falando isso para você porque está escrito. Se não tiver escrito, aborde quem pregou e fala assim, meu irmão, onde está isso? Não coma joio, pensando que é trigo. Não aceite isso. A nossa igreja tem um tripé de relacionamento com Deus que eu coloquei. Deus colocou isso no meu coração. Gênesis 1. Tudo já foi criado, não adianta você inventar nada. Não inventa nada. Deus já criou tudo, não inventa. A palavra de Deus em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o quê? Aquilo que eu quero. O Evangelho. A palavra de Deus. E tem gente que vai pregar e eu não tenho nada contra, não posso falar as coisas que eu estou pensando aqui agora. Mas você deve imaginar, vou me conhecendo. Não dá, meu irmão. Não dá. E o último, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Aquele que acrescentar qualquer coisa no livro, na Bíblia, a palavra de Deus no versículo 18 diz que todos os castigos, flagelos que estão escritos na Bíblia, vêm sobre aquele que acrescentou. Agora você olha para Jó, né? Aí você olha para a vida que Jó levou, olha para todas as doenças, as pragas que houve. Você quer isso para a tua vida, meu irmão? Então prega a palavra sem acrescentar. E a palavra está aqui. Tem gente que quer escrever 1 Osmir capítulo 2 versículo 3. Não tem, meu irmão, a Bíblia já está aqui, já está fechada. É isso aqui, de Gênesis 1, Apocalipse 22 versículo 21. Não tem mais nada para acrescentar. É isso aqui, pronto, se contente. Ah, não estou satisfeito, então muda. Você não pode seguir a Bíblia mais, tem que seguir um livro segundo você. E o versículo 19: não tire nada, não tire nada do que está escrito nesse livro, porque aquele que tirar alguma coisa do que está escrito nesse livro, versículo 19 de Apocalipse 22 diz que o nome dele será tirado do livro e da árvore. Meu irmão, não tem céu para essa pessoa. Que adianta, meu irmão, você ir numa igreja que não prega a palavra de Deus, e quando prega, tira algumas coisas, porque senão pode ofender o irmão. Ele pode não voltar mais na igreja. Meu irmão, se ele se ofender com a palavra de Deus e foi embora da igreja, eu quero te dar um aviso. Ele não era da igreja. Ele era um impostor. Ele não estava ali para agradar. Ele estava ali para se sustentar.
Estava ali de repente para que as pessoas o vissem, mas ele nunca foi visto por Jesus. Precisamos ser vistos pelo Senhor. Quero lembrar você que nós devemos na igreja ser pessoas invisíveis, no sentido de não querer aparecer, tomar o lugar de Jesus. Não tente fazer assim. Todos nós somos corpo de Cristo. Cristo é cabeça. Não tem outra. Eu decido pela igreja, meu irmão. Às vezes você fala assim: pastor, por que você não toma uma decisão sobre aquele assunto, aquele problema que tem na igreja? Primeiro, existe duas coisas aqui. Quando tem um problema na igreja, existe duas coisas. Ou eu já sei e estou pedindo o direcionamento de Deus, porque eu não quero ter sangue nas minhas mãos. Eu não vou tomar uma decisão que Deus deveria tomar, porque eu não sou o dono da igreja, Ele é o dono. Ele tem que falar para mim o que eu tenho que fazer. Então esse é o primeiro. Esperar, se eu sei, eu vou esperar Deus falar o que eu tenho que fazer. Segundo, eu posso não saber o que está acontecendo na igreja e você sim. O pastor não saber o que está acontecendo na igreja, mas você sim. E aí você está encobrindo o irmão. Você pode estar encobrindo o irmão. O pastor deve saber. Pastor deve saber. Pastor deve saber. Vamos para Josué. Josué estava ali, conquistou Jericó, e aí tinha um cara chamado Acã lá no meio que roubou uma capa de lá e enterrou embaixo ali da barraca dele, da tenda dele. E de repente eles foram guerrear contra um povo bem pequeno. E o povo pequeno, perto do número que eles eram, aquele povo pequeno derrotou o exército de Josué. Aí Josué falou para Deus: Deus, o que está acontecendo? Nós somos muito, mas derrotamos tantas pessoas aí atrás, agora perdemos para aquele montinho de pessoas com o nosso exército. Deus olhou para ele e falou assim: tem pecado no meio do teu povo. Deus poderia tudo muito bem falar para ele: olha, você vai lá com a Acã, não sei o que lá, na família do grupo de tal, e vai lá e faz isso. Deus falou para ele assim: pergunte ao teu povo o que é que está acontecendo. Às vezes, meu irmão, a gente não quer fazer a nossa parte. Deus poderia ter falado para Josué, mas não falou. Pediu para que ele fosse até as últimas circunstâncias, depois mostrou quem era. E aquele que estava em pecado, não sei se você já leu, abriu um buraco na frente da tenda dele, e aquele buraco tragou ele e toda a sua família. É isso que nós queremos para nós? É isso que você quer para a tua família? Porque eu tomando por base essa passagem, quando eu encubro qualquer coisa, o sacrifício também vem para a minha família. A minha família também sofre, a minha família também fica doente, a minha família acontece tudo com ela, porque eu estou escondendo um pecado, uma coisa que não era para fazer, e eu fiz. Eu preciso consertar isso. Consertar com o teu pastor, consertar com o teu líder, consertar com a pessoa que está acima de você. Meu irmão, existe, aqui na igreja tem sempre pessoas acima de nós. O pastor é responsável por todos os departamentos. Se algum líder do departamento vai fazer alguma coisa ou vai fazer outra, e aquilo ele não tem quem prestar conta, ele tem que prestar conta para o líder que está acima dele. Se não prestar contas, não falar o que fez, o que vai fazer, se aquilo não está na alçada dele, você está em pecado, meu irmão. Vai consertar com o seu pastor, vai consertar com a pessoa. Está errado. Eu sou líder e vou fazer o que eu quero. Está errado, meu irmão. Não é assim que funciona. Ou você se enquadra nisso que nós estamos falando, ou eu vou dar uma outra saída para você. Ou você monta uma igreja para você, ou você procura uma. Não é a nossa visão. Não é assim que funciona aqui. Não é assim que funciona a família cristã. Ninguém faz o que quer porque quer e quando quer. Existem normas, existem condições. Já vai chegar para você lá na sua igreja o regimento. E o regimento vai estar na mão do pastor. O pastor pode aplicar ele no dia que ele quiser e tirar no dia que ele quiser. Ele é o responsável pela congregação. Vai chegar lá, está sendo votado já esse regimento interno.
Não dá para fazer o que quer e como quer. Deus não aceita pessoas assim. Deus só aceita pessoas com responsabilidade. Sejamos responsáveis. Porque muitas das pessoas vai na igreja não por causa da pregação, mas por causa do seu testemunho. É isso. Eu quero encerrar aqui fazendo uma oração por você.